Você está no universo Metadoxos, um podcast sobre a complexidade do mundo contemporâneo, um mundo que se inspira pela tensão e incerteza dos paradoxos. Bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do Metadoxos. Estou gravando aqui da Grécia, mas acabei de chegar da Hungria, onde eu participei de um evento da comunidade integral. Eu vou contar um pouquinho desse evento na Hungria, que é um evento que se chama Integral European Conference, Conferência Europeia Integral, que na realidade é um evento global. Tinham mais ou menos 400 pessoas de 40 países. A abordagem integral, a teoria integral do Ken Wilber e algumas das suas ramificações. Eu vou falar um pouquinho da minha história com a teoria integral, depois eu vou explicar um pouco a teoria integral, e aí vou contar um pouquinho o que rolou lá. Metadoxos. Paradoxos que impulsionam a evolução. Mas antes queria aproveitar para comentar um pouco sobre os comentários de vocês sobre o último podcast, sobre o último episódio solo que eu fiz, falando da experiência que eu tive na Chapada dos Veadeiros, ficando 4 dias solo, acampado em jejum. Teve bastante comentário bacana, todo mundo falando da forma como eu compartilhei, o quanto isso foi legal para as pessoas refletirem também, algumas pessoas achando difícil, outras se sentindo inspiradas. Enfim, eu acho que o principal ponto aqui é esse convite para a gente voltar à nossa humanidade. Essa é uma das formas, e tem outras, mas a gente voltar à nossa experiência mais essencial de ser humano e de estar em relação com tudo que existe, com tudo que vive. E talvez esse seja o principal ponto do episódio. Eu fui impactado pela teoria integral há 21 anos atrás. Estava fazendo terapia e a Delmar me recomendou um livro chamado Espectro da Consciência, que é o primeiro livro do Ken Wilber, que fala sobre a nossa forma de evolução da consciência, um grande espectro da consciência, e tem lá um capítulo sobre sombra que é muito bom. E eu fiquei tão encantado com o que eu li que eu fui imediatamente para a internet. Nessa época acho que não tinha nem Google ainda, mas fui pesquisar. E fiquei encantado com tudo que eu ouvi naquela época. Eu estou falando de meados de 2001. O Instituto Integral tinha acabado de ser lançado. E aí eu comprei vários livros, vi vários livros. E eu acho que a principal, para algumas pessoas que têm contato com a abordagem integral, tem a mesma experiência que eu tive. De repente você encontra um mapa que te faz uma descrição da realidade que começa a fazer muito sentido para você, e esse sentido dá uma encaixada na sua experiência e dá uma integrada na sua experiência e de alguma forma me colocou, e eu vejo isso acontecendo depois desses 20 anos trabalhando com muita gente, coloca as pessoas numa rota de transformação, de desenvolvimento e de evolução. Até aquele momento, para mim, eu tinha algumas avenidas paralelas na minha vida. Então, tinha o trabalho, tinha o meu processo de transformação pessoal, o meu processo terapêutico, que eram coisas que aconteciam de formas muito, muito distintas, né? A fala do Metadoxos, todo mundo está certo até certo ponto, na realidade é talvez a grande síntese do trabalho do Ken Wilber, que fala que de alguma forma todo mundo está certo a partir da sua perspectiva, porém ela é sempre uma perspectiva limitada num todo muito maior. Então, para falar um pouco do Ken Wilber ele é um americano que hoje tem 74 anos, mas fazia a Universidade de Biomedicina e já tinha uma inquietação com
as questões espirituais, estava no budismo, e ele resolve não seguir a carreira acadêmica para se dedicar, literalmente ele vai lavar pratos e para se dedicar à prática espiritual. Então ele tem várias fases ao longo do trabalho dele. A primeira fase, ele, que é com o espectro da consciência, ele vai tratando de tentar mostrar como é que a consciência se manifesta nas suas várias formas. Ele sempre foi ele procurou sempre fazer integração de vários aspectos, ele sempre teve essa obsessão por fazer integração de vários aspectos. De alguma forma, tem algumas pessoas que o consideram o Einstein da consciência. Acho que provavelmente o trabalho e o impacto do trabalho do Ken Wilber vai ser sentido talvez mais no longo prazo do que nesse momento que a gente tá vivendo. Então, na realidade, a abordagem integral é uma meta-teoria que procura um grande mapa, um metamapa que procura dar lugar para as várias dimensões de espiritualidade, das religiões, da psicologia, da antropologia, da sociologia, da ciência, do comportamento humano e várias áreas do conhecimento e também várias áreas do desconhecido, e um mapa para navegar nesse território, e que é muito útil para todas as pessoas. E no primeiro momento, né, eu quis muito trazer isso para o trabalho, eu estava no Hopi Hari ainda, e com uma boa síndrome de vira-lata que todos nós brasileiros temos, né, eu achei, agora vou lá para os Estados Unidos, vou para a Europa, porque esses caras devem estar fazendo isso lá. E aí fui atrás, primeiro eu tentei falar com o Ken Wilber, e o Ken Wilber era inacessível, ele não recebia ninguém, não falava com ninguém, e estava no comecinho do Instituto Integral, e eu consegui falar com algumas pessoas, e eu fui para 2 lugares. Eu fui para Londres, numa conferência de liderança integral, com o Don Beck, que era, nessa época, que eu estava bem ligado ao Don Beck, falando da espiral dinâmica, e fui para Seattle também, encontrar o John Foreman e o Steve McIntosh, que, em tese, estavam fazendo coisas integral com empresas. E aí o que eu aprendi nos 2 lugares é que tudo estava muito no início. As coisas que eu estava tentando implementar a partir do que eu li e que eu aprendi eram preliminares e rudimentares. Da mesma forma que eu vi essas pessoas aplicando isso lá fora, eu comecei a estudar abordagem integral em 2001, e ela me ajudou muito. Vocês já viram eu falar aqui sobre o ano de 2002 e o ano da noite escura da minha alma. Quando eu formulei a ideia, eu entrei em contato com a ideia de um propósito, que era de trazer consciência para as organizações, tinha muito por trás essa ideia dessa consciência estar informada pela teoria integral e por tudo que eu estava estudando. No começo, toda vez que a gente fica muito animado em aprender uma coisa, a gente fica meio evangelizador. Então todo mundo que eu conheci, todo mundo que eu falava, eu ficava explicando a teoria, os níveis, como é que era. E, obviamente, a minoria das pessoas tem uma experiência como a minha, porque eu expliquei essa coisa da meta-teoria, que é como se você trocasse de óculos ou aumentasse a sua visão. De repente, você vê tudo como a gente vê, e aí você está vendo as coisas com visão de raio-x ou com visão de infravermelho. É como se tivesse trocado mesmo um óculos. Para algumas pessoas. Para outras pessoas é mais uma teoria que elas ampliam sobre todas as outras teorias delas. Então, eu reconheço que eu estava ficando chato nesse primeiro momento. Mas o que acabou acontecendo é que essa minha intensidade de ter isso relacionado ao meu propósito fez com que procurasse trazer isso para o mundo das organizações. Então, em primeiro lugar, foi na DBM. A gente fazia lá aconselhamento de carreira, coaching, e eu fui trazendo essa visão mais integral para dentro da metodologia do que a gente fazia na DBM, que era um olhar bem inovador para uma empresa que basicamente só fazia um produto, outplacement, com uma coisa muito legal que era fenomenológica, mas não tinha essa abordagem mais ampla. Na minha estada na DBM, além de estruturar a metodologia, a nova metodologia que a gente estava trabalhando lá, eu tive o contato com a Suzanne Kuck-Greuter. A Suzanne Kuck-Greuter é uma das autoras centrais dentro da teoria integral, que fala de estágios de consciência, e indo atrás dela,
ela me apresentou a Bina e eu trouxe a Bina para o Brasil pela primeira vez e a gente fez essa formação com a Suzane pela primeira vez. Nesse meio tempo, alguns anos depois, eu já estava com a Delmar e a gente fez uma viagem para a Califórnia e lá a gente visitou vários lugares incríveis de coisas que onde já estavam acontecendo coisas da Integral, menos em organização e mais em psicologia. Então, a gente teve no IOS, o Instituto de Ciências Noéticas, e que tinham pesquisadores incríveis lá. Um deles, o Jim Hadin, que faz pesquisa sobre as evidências científicas a respeito de questões supernormais ou extranormais, como telepatia, previsão de futuro. Então, chequem aí o Jim Hadin. A gente teve na faculdade de psicologia transpessoal, onde eles estavam implementando a teoria integral, uma filosofia baseada no Aikido. Tem bastante gente da Integral que usa o Aikido como base ou como inspiração. É uma arte marcial bastante filosófica, talvez a última arte marcial que foi desenvolvida, e tem uma filosofia bastante espiritual, que é a ideia de usar a energia do oponente. Tem um dos fundadores de Esalen, que é o George Leonard, que escreve um livro, Maestria. Ele escreve um livro de prática de vida integral junto com o Michael Murphy. Então a gente, além de visitar a faculdade, vai visitar Esalen, que também foi o berço da psicologia transpessoal na Califórnia, na Big Sur, na Califórnia, que estavam acontecendo muitas iniciativas integrais ali naquele momento. A gente teve uma experiência muito legal de ir e visitar o centro do Jung em Los Angeles. E ali eu tive uma experiência única. Na casa de Jung de Los Angeles, a pessoa que nos atendeu era uma senhorinha que já era bem velhinha, que tinha feito terapia com o Jung pessoalmente. E aí os livros raros, livros que o Jung tinha manuseado. Fomos no Self-Realization Fellowship em Los Angeles, do Yogananda. Então, porque na realidade a beleza da abordagem integral é que ela vai dando lugar para todos esses sábios religiosos, teóricos, filósofos que vieram, vai colocando eles no mapa e você vai conseguindo entender como é que a mensagem, como é que o ensinamento, como é que a aprendizagem, como é que a experiência dessas pessoas conversam. E uma coisa muito legal que aconteceu foi que o processo de traduzir todos os livros, a gente teve a ideia de fazer um curso da abordagem integral, e esse curso começou no Instituto Evoluir em 2003, e ele existe até hoje. E a base desse curso foi eu traduzindo os livros e construindo a apresentação e construindo o curso junto com a Delmar. O que foi muito legal é que não era só uma coisa teórica que a gente estava vivendo, que à medida que a gente estava lendo e aprendendo, a gente estava implementando. Tanto o Instituto Evoluir da Delmar, ele tinha até aquele momento uma abordagem transpessoal. Com a integral, tem um dos livros do Ken Wilber que chama Psicologia Integral, que tem em português. A gente pega muito aquele livro e leva para a abordagem terapêutica do Instituto, para criar uma psicologia integral, que talvez dê para dizer hoje que a psicologia integral do Instituto Evoluir está na fronteira aí das abordagens de psicologia integral que acontecem em vários lugares do mundo. E aí eu entro na Natura. Já tinha um pequeno grupo de pessoas na área de inovação que tinham tido contato com a abordagem integral, tinham feito o curso do Ari Rainsford. Então, ele já tinha ali algumas sementes. E aí a gente criou uma iniciativa integral na Natura. Basicamente, toda a minha vice-presidência, que cuidava da área de gestão, recursos humanos e sustentabilidade, a gente usou um framework integral para toda a estratégia, para o desenho da estratégia da vice-presidência. E aí eu fui trazendo pessoas, o Sean, que hoje é meu parceiro, a Diane Hamilton, o Barrett Brown, a Bina Sharma. Chegou um momento que a gente tinha 12 projetos integrais acontecendo. O metamodelo de gestão, pelo qual eu escrevi o livro, nasceu dessa experiência lá. A gente fez uma abordagem, uma andragogia integral para o modelo de educação da Natura, um olhar para a marca integral, um modelo de inovação integral que depois, de alguma forma, a BCG incorporou num projeto e no framework que eles fizeram para
para a Natura, um olhar de sustentabilidade integral que incluía, além das dimensões socioambientais, as dimensões internas de propósito e da cultura. Foram diversas iniciativas que impactaram centenas de pessoas. Uma curiosidade até, agora nesse evento que eu acabei de participar em Budapeste, tinha uma pessoa, a Dani, que mora em Amsterdã, tomou contato com a abordagem integral quando estava na Natura, isso fez ela mudar de vida, ela saiu da Natura e hoje ela é coach e trabalha com desenvolvimento de pessoas usando a abordagem integral, e aí foi bem gostoso encontrá-la. E vira e mexe eu encontro alguém que, inúmeras pessoas que foram de alguma forma impactadas na Natura e decidiram fazer um movimento de fazer os seus negócios, de ir para outro lugar e continuar, ou mesmo dentro de organizações, continuar desenvolvendo a abordagem integral. O que eu aprendi, principalmente na Natura, depois de ser um evangelizador durante muito tempo, é que a abordagem integral ela é complexa o suficiente e ela precisa ser entendida, então é importante que, uma vez que você entenda, você seja informado e você desenhe experiências e faça coisas a partir dessa perspectiva e não tentando o tempo todo falar da abordagem, porque como as pessoas estão em estágios de consciência diferentes, em momentos de vida diferentes, cada pessoa entende de um jeito. Então não adianta você querer convencer a pessoa a entender o que você entendeu. É melhor você procurar fazer o esforço de dialogar com a pessoa do lugar onde ela está e a partir disso oferecer coisas dentro do repertório dela que façam sentido para ela. O Ken Wilber, ele fez uma teoria de teorias usando muitas referências de muitas pessoas. E tem algumas que viraram referências muito fortes para nós e pelas quais a gente experimentou coisas muito profundas e que fizeram a maior diferença na nossa vida. A primeira, um dos principais autores que o Ken Wilber cita e que contribuíram para a formulação da teoria integral é um indiano chamado Sri Aurobindo, que conseguiu juntar o Ocidente e o Oriente. Ele é indiano, mas teve uma educação em Oxford, depois volta para a Índia para participar dos movimentos de independência da Índia. Ele vai preso e dentro da prisão ele tem a experiência dele de iluminação e ele começa o caminho espiritual dele, que depois, quando ele sai da prisão, ele vai para Pondicherry, era de domínio francês na Índia, então ele não corria risco de ser preso, e lá ele faz toda a trajetória dele, que é uma trajetória espiritual espetacular. Se quem gostar, um dia a gente pode falar só do Sri Aurobindo, que vale muito a pena, dá para fazer vários episódios só dele. Mas o que acabou acontecendo é que a gente conheceu uma pessoa, que é o Orivaldo, que infelizmente durante a pandemia morreu de Covid, que era um mestre de yoga, e a cada 2 anos ele levava pessoas para a Índia, e a gente foi em 2006 para a Índia e passou lá 1 mês, indo em vários lugares na Índia. Tivemos a honra de ir no ashram do Sai Baba e ver o Sai Baba vivo e ter sido tocado pela energia do Sai Baba e a emoção que transbordou naquele momento, entre outros, Ravi Shankar, Nityananda. Fomos a vários lugares, mas fomos ao ashram em Pondicherry, ficamos no ashram fazendo práticas e fazendo darshan todo dia de manhã, no lugar onde a mãe é uma francesa que depois leva o trabalho do Aurobindo para uma outra dimensão, e foi profundamente transformador. Perto do ashram, que é em Pondicherry, está Auroville, que é essa cidade, para ser uma cidade onde as pessoas vivem em comunidade com essa intenção de uma evolução espiritual. Era para ser uma cidade de 50 mil habitantes, hoje tem 2 mil pessoas lá, de mais de 20 países. É uma experiência que vale muito a pena conhecer, tanto vale que a filha da Ademar, a Mari, acaba indo morar em Auroville, vira cidadã auroviliana, e depois em 2010 a gente volta para Auroville quando a Mari está lá. Então esse pedaço, Auroville, Aurobindo, a Índia, e tudo que a gente aprendeu com a yoga integral,
vem por referência do Ken Wilber e da abordagem integral. Uma outra referência que eu já falei algumas vezes aqui e que transformou a minha vida completamente, até por conta da minha alta energia sexual, dos desvios de sexualidade que eu fui tendo com os abusos todos, tanto de abusar quanto ser abusado, sempre foi um tema bem importante na minha vida. E naquele momento do começo da abordagem integral, Ken Wilber falava muito do David Deida. Lendo o Ken Wilber, compro os livros do David Deida, um livro maravilhoso entre todos os outros dele, mas o primeiro que eu leio que é muito transformador é The Way of Superior Man. Ele tem em português, chama O Caminho do Homem Autêntico, e eu, entendendo as questões de energia masculina e feminina e as questões tântricas de sexualidade numa visão mais profunda espiritual, fiquei muito impactado. No final de 2007, a gente vai para o primeiro workshop com o David Deida, um workshop de uma semana na virada de 2007 para 2008, e depois eu fiz alguns com a Delmar e continuei fazendo alguns sozinho. Acho que eu fiz mais de 10 workshops, primeiro com o David Deida, depois eu fiz 2 formações com a Michaela Boehm, que é alguém que trabalha com ele. Uma outra potência e que foi bastante transformadora para mim eu tive uma formação católica e cristã, e depois, de alguma forma, olhando as questões dogmáticas do catolicismo que não faziam sentido para mim na vida adulta e no meu começo do processo terapêutico, eu vou para as abordagens espirituais do Oriente, com yoga, com meditação. E o Ken Wilber tem 2 práticas espirituais que o informaram muito importantes: o budismo, que talvez seja mais importante, e o cristianismo contemplativo. E tem uma pessoa no cristianismo contemplativo, que é o Father Thomas Keating, que morreu acho que há 2 anos atrás, mas ele é um dos responsáveis, entre alguns, de resgatar para o cristianismo a tradição contemplativa, a tradição que é o que eles chamam de prece de centramento ou de meditação cristã, que sempre existiu na história do cristianismo, e durante a Idade Média, e principalmente durante a Inquisição, foi abolido como prática e proibido, porque, obviamente, na lógica da igreja, do catolicismo, da igreja da Idade Média, só se podia chegar a Deus e chegar ao Cristo indo à igreja através dos sacerdotes. E essa prática, que é uma prática fundada pelos pais e mães do deserto, teve um workshop em 2006 da abordagem cristã de contemplação integral com o Father Thomas Keating e com o Ken Wilber. E foi maravilhoso, foi a primeira vez que eu vi o Ken Wilber pessoalmente, fui impactado por uma meditação que ele guiou, e aí tive um impacto muito forte de meditar no campo dele, mas o mais rico, mais profundo foi fazer as pazes com a minha formação cristã e com esse lugar mais contemplativo, mais esotérico, com esse mais profundo do cristianismo, que daí me leva a estudar o cristianismo gnóstico, os pais e mães do deserto, os evangelhos apócrifos. Tem um livro que foi muito transformador para mim, que se chama Inner Christianity, que conta toda a história do cristianismo esotérico. Enfim, vocês estão percebendo que à medida que eu vou falando, tem muita influência direta e indireta das portas que a teoria integral foi abrindo para mim, de como eu fui entrando, infiltrando. Eu e o Delmar, a gente foi durante alguns anos na celebração de Ano Novo da comunidade integral que acontecia nos Estados Unidos, e eram celebrações maravilhosas. Lá a gente teve contato com o Coleman Barks, que é o tradutor do Rumi no Ocidente. Nesse contexto, a gente também teve e participou com o Almaz de um retiro com o Almaz em Nova York, que foi brilhante. Um dos lugares que eu conheci também foi, que também o Ken Wilber fala bastante na abordagem de arte integral. Uma das referências é o Alex Grey, que tem um espaço ao norte de Nova York, e eu tive a oportunidade de ir até lá, de conhecer o Alex Grey, de fazer vivências com o Alex Grey, e de me encantar com essa possibilidade de uma arte integral que olha para dentro e para fora de quem observa e do artista.
Enfim, são inúmeras eu fui fazendo muitos processos terapêuticos. Agora mesmo eu estou participando de um grupo de trabalho de sombra com o Kim Barta, que é o irmão da Terry O'Fallon, que é uma das principais autoras para falar de estágios de consciência. Né? Também pela abordagem integral, pela teoria integral e pelo David Deida, eu conheci o trabalho somático e o Peter Levine. Então, para dizer que, por um lado, eu tenho essa curiosidade, essa intensidade, e a teoria continua me dando essa oportunidade de aprender. E, só para concluir, na Natura, eu tive o privilégio, porque a gente estava fazendo muita coisa na Natura, o Sean me introduziu e eu fui apresentado ao Ken Wilber. Então, em 2010, eu conheci o Ken Wilber pessoalmente pela primeira vez. E a partir daí, desde 2010 até 2019, todos os anos, eu visitei ele pessoalmente e fui mostrando para ele todas as coisas que a gente tem feito, porque em 2011 ele abençoou a criação do Instituto Integral Brasil, e desde lá a gente criou essa organização sem fins lucrativos para trazer essa abordagem, essa teoria, para beneficiar mais gente no Brasil. Por fim, nos últimos 8 anos, eu fundei a XI, e basicamente o que a gente faz hoje está informado principalmente pela teoria integral, mas também pela teoria U e pela teoria da complexidade, por várias abordagens, e que é o que a gente leva para as organizações. Sempre a gente não fala de integral, não fala de teoria U, não fala das teorias, mas a gente tem um modelo, uma abordagem, uma metodologia que procura levar transformações numa perspectiva integral para as organizações. O que foi um sonho se transformou numa realidade. A gente está começando a turma 7 agora, em junho, de uma certificação que dura mais ou menos 15 meses, um programa bem intenso, onde tem, por crença, a ideia de que as pessoas transmitem o que elas querem corporificar, e esse programa as pessoas aprendem a serem consultores e facilitadores, mas principalmente a fazer um processo de transformação integral, onde a teoria integral é uma parte muito importante, é a base teórica para esse programa. Em resumo, eu não podia imaginar, em 2001, quando eu comecei a ler o Ken Wilber, que eu ia ser um dos principais apresentadores de uma conferência que é o principal evento global da abordagem integral hoje no mundo, que aconteceu aqui na Hungria. Ele acontece na Hungria desde 2014, organizado por um húngaro chamado Bence Gatti, que é um psicólogo, que faz um trabalho incrível com a abordagem integral e com a psicologia integral. E eu vim fazendo apresentações nas versões online que aconteceram durante a pandemia, e esse ano é o primeiro evento da pós-pandemia que foi totalmente presencial. E a ideia foi trazer uma reflexão sobre o futuro do trabalho, e aí a gente teve uma ideia de juntar uma metodologia que vem do mundo da complexidade, que é o SenseMaker, que é como é que por meio de histórias a gente consegue entender o significado que as pessoas estão dando para a experiência delas com o futuro do trabalho, junto com uma ferramenta que nós desenvolvemos, que é uma autoavaliação sobre estágios de consciência, que a gente desenvolveu junto com a Heidi da Finlândia e com o Dana dos Estados Unidos, comparando a experiência que as pessoas têm do futuro do trabalho a partir do estágio de consciência, a forma como elas veem o mundo e as histórias que elas contam. A gente teve 1.200 respostas, que nos surpreendeu, e algumas coisas interessantes que vale a pena compartilhar com vocês, que foram apresentadas lá. Mais de 50% dos respondentes eram mulheres, pessoas muito jovens, porque, agradecendo aqui o Fernando, que fez a turma 2 da certificação, jovens do programa Rede Cidadã, que formam menores aprendizes, responderam mais, tiveram mais de 600 respostas, então tiveram essa grande relevância. Numa distribuição de estágios de consciência muito parecidos com o que acontece no Brasil, com algumas coisas bem interessantes. As pessoas veem o futuro bastante positivo de forma geral, só que a grande maioria delas não vê esse futuro positivo para elas, o que é uma coisa para pensar. Outra coisa bem interessante é que a grande maioria das pessoas se veem daqui 5 anos trabalhando em empresas e estando empregadas, e part-time. Quando a gente vai vendo o que está acontecendo para o futuro do trabalho, é pouco provável que a gente vai aumentar emprego
e que as organizações vão continuar sendo como elas são. Talvez em 5 anos sim, mas para o futuro, e eu não sei se já em 5 anos vai ser para a maior parte das pessoas. Um outro ponto interessante é que a grande maioria das pessoas se sente estimulada na relação com o trabalho por um propósito, mas só as pessoas com mais experiência ou mais maduras ou que já vivenciaram muitas coisas, aqui nessa linguagem de estados de consciência que estão com uma perspectiva mais pós-convencional, pós-moderna, entendem que o propósito delas deve impactar a sociedade, impactar o planeta. E a gente explorou bastante esses principais achados numa apresentação de 20 minutos, e aí depois, no outro dia, a gente tinha um workshop mais longo, onde a gente, além de explorar esses resultados, a gente pôde trabalhar algumas questões sistêmicas, e aí foi bem interessante, porque tinham pessoas praticamente dos 5 continentes, tinha gente da China, do Egito, dos Estados Unidos, da Alemanha, da Hungria, nós brasileiros e da Finlândia, e a gente fez uma constelação, então, de culturas muito diferentes. A gente fez a constelação de uma pessoa da Alemanha que trouxe uma questão profissional, mas que no fim acabou indo para um aspecto muito pessoal. Foi incrível ver todo mundo se encontrando no lugar de muita profundidade e de empatia humana, que talvez seja esse o principal aspecto aqui que eu queria deixar para finalizar a gravação, que é, por mais que tenham teorias, por mais que tenham frameworks, que no fim todas essas coisas são mapas para nos ajudar a reencontrar ou encontrar a nossa dimensão mais profunda, mais essencial e mais humana. E eu espero que você que está ouvindo consiga ter tido uma ideia inicial do quanto essa abordagem tem sido transformadora na minha vida e que de repente pode te ajudar a também se transformar.